Boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, iniciando a aula de hoje, eu estou um pouquinho atrasado, porque acabei de chegar. E vamos trabalhar, então, a terceira semana. E hoje, especificamente, então, eu quero apresentar para vocês a reorganização das 3 semanas, né? Que vocês lembram que começou cada semana as unidades mudaram aí, né? Então eu retomei as unidades que estavam faltando, sejam elas da primeira semana, seja da segunda ou da terceira, mas nós vamos fazer dessa forma, né? Para não deixar nenhuma unidade sem fazer referência, sem estudo, né? Então eu estou buscando aí a reorganização, então, né, das 3 semanas para que possamos trabalhar aí. Então, falando nisso, né, eu vou abrir aqui no meu segundo computador, que eu no primeiro eu não consegui ainda, né, para falar dessa terceira semana, e nessa terceira semana nós vamos estar, então, colocando assim, ó, a primeira unidade vai ser escolas psicológicas e os processos de aprendizagem. Então, as escolas psicológicas e os processos de aprendizagem numa perspectiva de imaginar aí essa unidade está na primeira semana, né? Então, nós vamos trabalhar aí o da primeira semana. Aqui entrou um arquivo que não é o original aqui, deixa eu só tirar ele daqui, tá? Mas no momento que vamos passando aqui, vou conversando com vocês sobre toda essa reorganização aqui, tá bom? Outro aspecto também que gostaria de estar tratando é que nós estamos falando então da postagem do Momento Review esse mês, né? Que é dia 24, essa semana,
exatamente sábado, né? E também vamos falar aí é, de, do Pipa, né? Que o Pipa é para final do mês, né? A primeira postagem. Então, tudo isso numa, vamos dizer assim, no sentido de garantir que tudo vai ficar, né, dentro da normalidade, né, desse mês aí, com todas as entregas, enfim, com todos os aspectos aí que precisa, tá bom? Então, voltando falando aqui da primeira unidade, então, dessa terceira semana, falando então de escolas psicológicas e os processos de aprendizagem. O que seria isso? Vamos então adiantando para ver, né? Então, as escolas psicológicas, nós vamos obter aqui, ó, aqui está entrando uns arquivos errados aqui, eu continuo trabalhando com vocês, mas esses arquivos eu vou deixando de lado, tá bom? Aqui, ó, descrever como as escolas da psicologia se construíram e se desenvolveram. Que escolas são essas? Tendo como referência filósofos da época, tendo como referência as escolas psicológicas que trataram e tratam da aprendizagem. Então, quando a gente fala de escolas aqui, não imagine o prédio, imagine uma teoria, imagine alguém apontando para a escola e organizando teoricamente esse aspecto, tá bom? Então, nesse sentido é que nós vamos estar tratando essa situação aqui. Então, nós vamos falar também de é, identificar aspectos aí que podem estar sendo colocados ali como ah, conceitos da aprendizagem, processo de aquisição do conhecimento humano. Vamos relacionar as escolas psicológicas que trataram e tratam da aprendizagem, e nesse sentido, então, de conceituar também. Então, tá dentro de uma perspectiva aí de que o tratado das escolas psicológicas era voltado posterior à escola tradicional, se colocando da seguinte forma: antes se dizia como ensinar, a pergunta era como ensinar. No tempo de agora como eu trato, né, dessa escola no sentido de como aprender, né? Então, nesse aspecto, se coloca a possibilidade. Então, vamos seguindo aqui, eu vou colocando primeiro o desafio dessa unidade, que vai colocar uma citação falando: para Pinto, a aprendizagem é uma capacidade que colocamos em ação cotidianamente para dar respostas e também para adaptar as solicitações, desafios que se colocam devido às nossas interações. Então, nesse sentido, a ideia de adaptar, a ideia de colocar habilidades, competências no sentido da aprendizagem, né? Então, levando em conta essa afirmação de que você é desafiado através do meio, então o meio te desafia, né, para adquirir conhecimento, e esse conhecimento no sentido do aprender. Você acredita que aprender é um conjunto de processos psicológicos, tais como a cognição, a emoção e a motivação e os comportamentos permitem a aprendizagem? Para realizar essa atividade, você deverá construir um infográfico. Então, você vai construir um infográfico ou esquema sobre processos de aprendizagem com as palavras dinâmico, gradativo, cumulativo, contínuo, pessoal e global. Então, essas 6 palavras, que são palavras-chave,
e você vai colocar no teu infográfico. E vai produzir um relato crítico sobre a forma pela qual o meio e os processos psicológicos influenciam ou podem influenciar a sua aprendizagem. Então, nesse sentido aí, eu vou colocar para vocês que é preciso, né? Então, é necessário desenvolver um infográfico. O que é um infográfico? É tratar tipo, de forma gráfica, fazer uma síntese e apontando aqui os 6 termos que eu coloquei para vocês, tá bom? É dinâmico, gradativo, cumulativo e global também, né? Aí nós temos na sequência o infográfico. O infográfico aqui vai trabalhar a ideia de que nós temos a possibilidade de ação que ocorre entre aspectos psicológicos, né? Psicológicos no sentido voltado às teorias da psicologia, né, que tratam da aprendizagem, mas não só psicológico, biológico, porque o ser humano, ele é biológico antes de ser psicológico. E nesse sentido, a capacidade e a interação entre esses aspectos e a capacidade humana no desenvolvimento de competências e tal, resulta, então, desses 2 aspectos, do psicológico, do biológico e do psicológico. Então, nós temos a ideia de aprender a realizar funções de leitura das experiências. E aprender é mais do que também só decorar, por exemplo, né? Quando tratamos de sujeitos e experiências, esse processo passa a ter caracterizações diferenciadas. E essas caracterizações, elas estão voltadas para o mundo da vivência, pode ser também da experiência, que é a vivência. E quando tratamos sujeitos e experiências, esse processo passa a ter caracterizações diferenciadas. E isso influencia pelo tempo de seu estudo, isso influencia pela experiência real, histórica que você vai conquistando, assim como pelo pensamento que perpassa a cada época histórica. Então, no esquema colocado nesse infográfico lá dessa semana, lá da primeira semana, né? E no esquema abaixo você vai encontrar as escolas da psicologia e seus representantes mais destacados. Então, qual é essa escola? A escola da psicologia que tratam da aprendizagem. Então, nós vamos encontrar as cognitivas de Gardner, e o Howard Gardner é o autor que apresenta as inteligências múltiplas para nós, né? Então, essa teoria das inteligências múltiplas são também chamadas de cognitivas de Gardner. Também temos a comportamentalista behaviorista de Skinner, já falamos de Skinner, que era a experiência com animais, e que isso resultava das experiências laboratoriais, no sentido de seguir para verificar a aprendizagem humana também. Então, aí nós temos a humanistas de Rogers. O Roger criou a teoria humanista no sentido de descaracterizar essa visão muito voltada para os processos, e não para o sujeito. Humanista no sentido humano, no sentido de voltar-se para o sujeito, né? E aí nós temos as construtivistas, né? A teoria que trata da aprendizagem construtivista, especialmente nesses 2 autores, Piaget e Vygotsky. Esses 2 vão tratar do acionismo, vão tratar do construtivismo nessa perspectiva psicogenética. O Piaget especialmente trata nessa visão psicogenética, quer dizer, vem de uma visão psíquica, cognitiva, mas também de uma perspectiva biológica também, né? Então, nós temos a ideia
de que as escolas da psicologia que tratam da aprendizagem estariam aí subdivididas em quatro, nesse conceito aqui, colocado aqui nesse infográfico, né? E a perspectiva aqui de ver a aprendizagem em cada uma das situações, né? Então, se você pegar ali a perspectiva de Gardner, a perspectiva de Gardner são as inteligências múltiplas, né? Poderíamos citar algumas: a musical, a lógico-matemática, a sinestésica, enfim, da linguagem e tantas outras que nós poderíamos estar colocando aí. Já a comportamentalista diz que você aprende quando muda o seu comportamento. E a humanista é aquela que bota o sujeito no centro, não que a construtivista não coloque, a construtivista coloca também no centro o sujeito, mas a humanista, para fugir daquele aspecto tradicional, onde o professor era o centro e o aluno era apenas um sujeito passivo no processo que deveria aprender e buscar entender o professor. Então, nesse sentido aí, nós vamos estar colocando sobre esse infográfico, que é eu diria para vocês, seria uma boa sugestão para você estar pensando lá no infográfico desse desafio da semana, tá bom? Podem fazer uma análise de vários infográficos, inclusive alguns que vocês vão encontrar com esses termos, né? Então, seria uma possibilidade aqui, né? De vocês já estar utilizando um muito parecido com esse aqui. Então, vamos agora falar de conteúdo dessa semana. Então, o que nós estamos falando? Os processos de aprendizagem são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano, porque nós estamos falando do neurodesenvolvimento, então nós estamos falando de perspectivas neurologicamente falando, psicologicamente falando, né? Então, é por isso que os diferentes filósofos e pesquisadores já se interessavam em compreender e como explicar também a aprendizagem, né? Então, nesse sentido, a ideia de aprendizagem, ela já havia interesse em querer responder o que é a aprendizagem e como ela se processa. Então, suas ideias foram sintetizadas no que chamamos de teorias da aprendizagem. Então, esse livro, Teorias da Aprendizagem, você segue todas as teorias, eu tenho ali esse livro, e os quais são resumidos aspectos de cada teoria. Então, vamos seguir aqui também no conteúdo de vocês. Então, a aprendizagem é uma mudança relativamente ou permanentemente no comportamento que é acarretado pela experiência. Isso é uma visão comportamentalista, tá? Então, os conceitos de aprendizagem para cada uma das vertentes, teorias, você vai encontrar uma perspectiva, uma visão, um olhar, uma orientação nesse sentido. Então, quando fala em relativa mudança ou permanente mudança de comportamento, estamos falando de uma visão comportamentalista. Desde o início de sua vida, os seres humanos primam pela aprendizagem. As crianças exibem um tipo primitivo de aprendizagem. Também o chamado de habituação, definido por psicólogos como diminuição da resposta a um estímulo após repetidas
representações ou apresentações do mesmo estímulo. Então, a ideia de falar estímulo e resposta é voltado exclusivamente para a teoria comportamentalista, né? As crianças pequenas, por exemplo, podem no início demonstrar interesse a um estímulo novo, tal como um brinquedo colorido, mas logo perde o interesse se vem o brinquedo com muita frequência. Então, o brinquedo, quando ele vira rotina, ele já não tem um interesse, assim, um interesse como foi o primeiro interesse, né? Então, a habituação nos permite ignorar coisas que pararam de fornecer novas informações. Então, se veja por isso que a fazer a criança aprender precisa de um dinamismo, precisa de dinâmicas sempre apuradas no sentido de promover a motivação, né? Os adultos também exibem essa habituação. Eles recém-casados logo não percebem mais o que estão usando aliança, por exemplo, ou que estão fazendo coisas rotineiras, né? Então, o que é o condicionamento clássico? Para Ivan Pavlov, que ele era um fisiologista russo, ele nunca pretendeu realizar pesquisas psicológicas. Mas em 1904, ele ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho em digestão, prova de sua contribuição na área. Assim, Pavlov era lembrado por uma pesquisa fisiológica, mas também por seus experimentos sobre aprendizagem. O trabalho dele começava quase por acidente. Então, ele tinha um laboratório, ou fazia um laboratório nas suas experiências, né? E ele aí vai criar os princípios do condicionamento que se aplicam também ao comportamento humano. Quer dizer, ele procurou também relacionar com o comportamento humano. Apesar dos primeiros experimentos de condicionamento terem sido realizados com animais, logo ele se viu com os princípios do condicionamento clássico que poderiam ser utilizados para explicar muito do comportamento humano diário. Então, da ilustração que ele faz sobre como as pessoas podem salivar ao ver os arcos dourados do McDonald's. O McDonald's tem um sanduíche, um X, um Big Mac, né? Que tem pessoas que são apaixonadas por esse prato, né? Por esse lanche, né? E o motivo dessa reação é o condicionamento clássico. Então, os arcos anteriormente neutros foram associados a alimento dentro do restaurante que eram consumidos por ocasiões anteriores, e aí o estímulo não condicionado, fazendo com que as pessoas que observassem esse símbolo do McDonald's tivessem uma resposta condicionada à salivação ou vontade de consumir esse lanche, né? Aí as abordagens cognitivas da aprendizagem consideram que acontece quando as pessoas aprendem a dirigir um carro, por exemplo, né? Elas não sentam na frente da direção e tateiam até aleatoriamente encaixar a chave na ignição. E depois, após um minuto, depois de muitos começos, ou até seriam um processo de aprender, né? Acidentalmente consegue fazer o carro se mover para frente, assim recebendo reforço positivo. Pois é desse jeito que aconteceria se o condicionamento fosse um único tipo de aprendizagem. Na vida real, contudo, o condicionamento é só uma parte do que aprendemos, aí considerado comportamentos complexos, né? Por exemplo, já conhecemos elementos básicos da direção, devido à nossa experiência anterior como passageiros. Então, quando provavelmente notamos que a chave era inserida na ignição, o carro era manobrado e o acelerador era apertado para fazer o carro seguir adiante. Então, a ideia de quem é o condutor e de quem era o passageiro
passa a ser protagonista porque está conduzindo, né? Então, como isso vai ocorrer pela primeira vez com orientações apenas teóricas? Não, vai acontecer também com a aula prática, né? Então, a aprendizagem por observação, como é que ela aconteceria? Também aprendendo por meio de imitação. Então, o caso de uma pessoa que está aprendendo a dirigir, vamos voltar a esse exemplo também. Como podemos dar conta de instâncias em que o indivíduo, sem experiência direta, com a execução de um comportamento em específico, aprende o comportamento e a seguir o executa? Então aprender a dirigir, você vai ter uma aula teórica, vai ter vários aspectos, mas aí você vai sentar atrás de um volante e vai tomar como prática essa realização. E para responder essa pergunta, os psicólogos se focaram em outro aspecto cognitivo da aprendizagem, a aprendizagem por observação. Então, você não só pelo teórico, mas porque você estava observando alguém fazer, alguém dirigir, e agora você vai por imitação também, por observação, por imitação, né? E você vai realizar a tua prática. Então, nem todo comportamento que observamos é aprendido ou executado. Às vezes observamos e não conseguimos executar. Um fator crucial que determina se iremos imitar um modelo mais tarde e se o modelo é recompensado por seu comportamento se observarmos um amigo ser recompensado por passar mais tempo estudando, recebendo notas mais altas, é mais provável que imitemos seu comportamento que se o comportamento resultasse apenas num estresse e cansaço, é claro que a pessoa ia achar que era algo negativo e não tinha como querer imitar esse comportamento. Então, modelos que são recompensados por se comportar como um modo específico têm maior propensão a serem imitados do que os modelos que recebem punição. Então, observar a punição de um modelo, no entanto, não necessariamente impede observadores de aprender o comportamento. Os observadores ainda podem descrever o comportamento do modelo, serão apenas menos propensos a imitá-lo. Quem fala isso é o Bandura, em 1987, 86 e 94. Então, chegando ao final aqui falando do comportamento humano e falando da perspectiva, então, das escolas psicológicas e os processos de aprendizagem, e como que a aprendizagem ocorre a partir de comportamentos, né, do condicionamento clássico, do comportamento por observação e imitação, e apresentando aí a visão das práticas, né, e da teoria e prática nesse sentido. Então, continuando aqui, eu estou com um segundo computador aqui fazendo e querendo passar para vocês ali o meu conteúdo e não foi, tá? Mas nós vamos trabalhando aqui a ideia. Agora eu vou passar para a segunda unidade e o que fala na segunda unidade, uma unidade que nós não trabalhamos ainda, que chama-se gravidez e vida intrauterina, é a formação do bebê e o conceito de infância. Esta unidade está na segunda semana. E ela ficou perdida ali, por isso que eu resgatei. Da primeira semana, agora está a gravidez na vida intrauterina e a formação do bebê no conceito de infância, segunda semana, então. Agora, então, eu coloco os objetivos. Quais são os objetivos dessa unidade? A primeira é identificar características da formação intrauterina do feto. Definir os aspectos emocionais do feto ainda na vida uterina.
e reconhecer a fase intrauterina e a importância do vínculo entre mãe e o bebê. Então, no desafio dessa semana, que seria o segundo, nós vamos falar de pré-natal, que se divide em 3 momentos: o germinal, o embrionário e o fetal, e as características específicas para a sua identificação. Aqui tem um momento ali que apresenta esse desafio, que é: Daniel é estudante de medicina que escolheu a obstetrícia. E em um dado momento, o seu estágio acompanhou um dia de vida de uma obstetra. Um dia na vida de uma obstetra, na vida profissional dessa obstetra, e naquela tarde estavam marcados 3 pacientes que o obstetra estava acompanhando a gestão. Então, o médico, que adora propor desafio, combinou com os pacientes de não informar quanto tempo de gestação tinham. Assim, pediu ao estagiário observar as imagens e tentar descobrir aproximadamente quantas semanas ou meses cada um tinha de gestação, de acordo com o que ele visualizava. Algo auxiliava Daniel a observar também o tamanho da barriga das pacientes. Então, Daniel tinha as seguintes informações sobre a gestante. A primeira gestante aparecia nas imagens com um feto de aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Seu peso era 2 kg e respondia bem aos reflexos. Na segunda, a gestante, a barriga ainda estava um pouco desenvolvida e um olhar desatento percebia que aquela moça estava grávida. Apenas imagens... Professor? Oi, diga. É da terceira semana que o professor está falando, né? Ele está na terceira semana? Não, eu tô fazendo a terceira semana e resgatando as unidades que ficaram perdidas. Ah, tá. Não, porque ali ele aparece para nós assim, no slide está aparecendo ali segunda semana, né? Viu? Mas não, é terceira semana. Só que eu não estou conseguindo botar esse arquivo aqui, tá? Mas é da terceira semana, tá. com os slides então, tá. resgatados. Não, é que daí eu vi ali que o... Ah, tá, entendi. Tá, beleza. Então tá bom. Então, é que a minha internet tá meio ruim, sabe? Tá não, travando. mas aqui eu tô com... eu não estou conseguindo colocar o da terceira semana. Entrou da primeira, da segunda, e o da terceira não entrou aqui. Mas Então... seria então... Deixa eu ver até se eu consigo aqui colocar ele de novo aqui. Só para ver se eu consigo ele, mas ele não entrou. Entrou os dois e não entrou ele. Deixa eu ver se ele vai agora. Então, o que eu fiz? Eu resgatei o que ficou perdido da primeira semana, a primeira unidade que eu apresentei das escolas psicológicas ali, e agora o da segunda semana, que trata da vida intrauterina. Então, por isso que ficou perdido ali, porque ele se alterou para mim e para vocês lá. Vamos ver se eu consigo alguma coisa com ele aqui. Então deixa eu colocar só aqui, passar ele aqui para documentos, aqui, ver se eu consigo. Então, a vida intrauterina aqui, eu já estou no desafio, né? E no desafio aqui, ele vai colocar sobre tá difícil aqui de entrar o arquivo aqui, mas eu vou seguindo aqui, só para não deixar vocês desorientados aqui, depois eu deixo o arquivo à disposição. Então, falando aqui do Daniel, que era o estagiário e tal, e que ele iria acompanhar cada uma das gestantes aqui. Então, a terceira gestante demonstrou ansiedade, questionou se já podia ver o sexo do bebê. Durante o ultrassom, conseguiram identificar que tratava do menino. O feto tinha aproximadamente 23 centímetros e 160 gramas. Quais foram as conclusões de Daniel sobre o mês aproximado do desenvolvimento do feto de cada gestante? Então, aí, nesse desafio,
vai colocar para vocês a questão da vida intrauterina, que o Daniel teve as hipóteses dele em relação às pacientes, que eram 3 ali, gestantes que estavam sendo atendidas naquele dia. Então, vocês vão descrever esse aspecto aí. Então, agora falando do infográfico que ajuda muito a responder o desafio. Então, o infográfico que trata essa semana ali, essa unidade, né, da vida intrauterina, então, falando dos sintomas, sinais do início da formação de uma nova vida, a gravidez e tal, o infográfico ele apresenta alguns dos principais sinais que um novo ser foi, quando um novo ser foi concebido. Então, identificar esses sinais e aí por isso que existem os pré-natais, né? Então, primeiros sinais de sintomas, né? Seria a alteração no corpórea da mulher, as variações de humor, a fraqueza, a tontura, vontade de urinar, náuseas, vômitos, leves dores e tal. O que eu estou apresentando para vocês toda essa questão da vida intrauterina? Porque na pedagogia, nessa disciplina neurodesenvolvimento, nós temos que pensar a criança desde lá, antes do seu nascimento, porque hoje muita coisa já se faz muito antes do seu nascimento, às vezes até intervenções intrauterinas no sentido de fazer correções de algum problema que poderá ser ocasionado no feto e também na saúde da mãe, etc. e tal. Então, esse infográfico também é muito importante para os primeiros sinais e sintomas de gravidez, para que vocês possam fazer uma leitura lá também. E aí vamos ao conteúdo falando da gravidez e da vida intrauterina, da formação do bebê, do conceito de infância, dessa primeira infância, né? E aí o livro Desenvolvimento Infantil, da Caroline Costa Nunes Lima, que vai colocar esse aspecto. Então, nós temos, então, a ideia de que o bebê, no conceito de primeira infância, hoje a preocupação desde a formação intrauterina do feto, né? E no desenvolvimento pré-natal, isso tudo vai ajudar a que a criança esteja saudável ou que seja melhor atendida em todas as suas necessidades, né? Então, essa gestante também vai ter segurança no sentido de poder acolher essa nova vida. Então, o pré-natal vai influenciar numa gravidez planejada, desejada ou não, mas que isso vai passar por um processo de atenção, né? Pode ser até uma produção independente, como tem muitas por aí, de um casal que seja casado, pais do mesmo sexo, muito jovens ou maduros, condições sociais favoráveis ou desfavoráveis, por exemplo, mas que o bebê, que essa questão de cuidado com o bebê começa, com o feto, com o bebê, começa muito anterior àquele momento do nascimento. Então, isso é muito, vamos dizer assim, seria muito propício para que essa criança tenha um desenvolvimento, um neurodesenvolvimento, né? Capaz de transformar essa criança num sujeito que as dificuldades, né, que elas poderiam ter por fatores, né, fatores, vamos dizer assim, detalhes, fatores que poderiam tornar essa criança um pouco motivada no seu desenvolvimento, ou com pouco, a palavra melhor aqui, com desestimulação, né, no seu neurodesenvolvimento,
mas especificamente no sentido de favorecer o desenvolvimento cognitivo, biológico, psicológico dessa criança, né? Então, o desenvolvimento pré-natal, ele tem 3 momentos que é chamado: germinal, embrionário e fetal. O que é o período germinal? É que inicia a fecundação, aproximadamente 2 semanas que ocorre a divisão do zigoto, e essa fase é caracterizada por rápida divisão celular e formação do blastócito e a implantação da parede do útero. Então, isso nós estamos falando de biologia, né? E o período embrionário, como é que seria? Seria um processo do segundo período da gestação, segunda a 8ª semana, caracterizado por um rápido crescimento e um desenvolvimento dos principais sistemas e órgãos do corpo. E o período fetal, que é caracterizado pelo aparecimento das primeiras células ósseas em torno da 8ª semana, e durante esse período o feto cresce rapidamente, até cerca de 20 vezes do comprimento anterior. Então, por aí afora, você até o nascimento continua a se desenvolver, né? Os arremates finais da, da formação, né? Até chegar a unhas dos dedos, das mãos, dos pés, as pálpebras. Então, enfim, tudo que é parte desse processo de formação, né? Então, quando a gente está falando da vida intrauterina, a gente está falando também das características emocionais do feto na vida intrauterina. Há tempos que se consideraram que a psique humana se iniciava a partir do nascimento e com o rompimento do cordão umbilical. Essa visão foi aos poucos sendo desconsiderada. Ela começa a ocorrer propriamente aonde? Na vida intrauterina. Depois que os estudos foram realizados, durante a gravidez da vida intrauterina, a formação do bebê e o conceito de infância foram observada a formação já no embrião, e aí vai existir uma conexão entre a mãe e o feto e a relação das mútuas trocas. Por isso que é importante esses momentos de observar a vida desde o sentido primeiro lá da vida intrauterina, né? Então, nós temos a chegada de uma nova vida, e isso pode se revelar por uma série de sentimentos, mas que não são todas as histórias de gravidez de um casal, de pessoas que se amam, de pessoas que estão dentro do matrimônio, de uma estrutura adequada, onde o bebê é planejado e tal. Mas as diversas versões de novos nascimentos, que são frutos de relações casuais, que são frutos das dificuldades de um casal se relacionar, tem problemas familiares, tem problemas profissionais, financeiros, sociais, etc. Mas aí vai se deparar com uma gravidez não planejada. Como que isso é trabalhado para vocês que se formam na ideia da pedagógica, né? Como que isso é importante, especialmente falando no aspecto de saúde e educação, né? Então, certamente, para cada história haverá um resultado. As influências de fatores positivos ou negativos, os estados emocionais da mãe, das interferências externas que ela tem, e a vida que habita no seu útero também irá sofrer consequências positivas e negativas. Então, vejo que há muito pouco tempo que se preocupa com essa perspectiva de um olhar do sujeito que vai ser educado depois numa creche ou que vai para uma escola, mas que muito antes do seu nascimento tem uma preocupação, e que, paralela a isso, nós estamos também olhando para uma criança que seria saudável,
numa visão do neurodesenvolvimento, né? Neurodesenvolvimento, o que significa isso? Porque ela desenvolveu também sua cognição, porque ela desenvolveu também aspectos cognitivos, biológicos, psicológicos, enfim, todos os aspectos que ela precisa, né? Então, a importância do vínculo entre a mãe e o bebê. Por isso que as leis, né, falam muito hoje, desde a fase intrauterina, o termo vínculo aí denota união, denota ligação, que a mãe não pode ser afastada do bebê muito cedo. Ela precisa acompanhar uma fase do bebê. Por isso que a lei aumentou o período da licença gestação, né? Então, essa expressão de vínculo da relação entre o bebê e mãe é muito importante no início dessa vida, também para garantir uma vida saudável, né, capaz do desenvolvimento neuropsicológico e tal, né? Então, aí vem a questão do afeto, vem a questão de um processo, né, intensificado pelo emocional. Então, o que é sentimento, o que é amadurecimento, o que são bases sólidas nesse sentido, é toda uma bagagem, né, todo um processo natural que vai conduzir, o que vai ajudar, estimular esse bebê a se desenvolver até passar a primeira infância e continua na segunda, etc e tal, né? Então, por isso, desde a fase intrauterina, tem esse papel importante. Então, com as informações, as orientações apresentadas, não numa visão romântica, porque é numa visão real, né? A gravidez dá espaço a esse período do momento de perdas e ganhos, né? E nesse período da vida intrauterina, você, enquanto alguém que está com formação tem que ter essa visão de todo o desenvolvimento, desde o pré-natal até a chegada de uma nova vida, né? E esse mesmo marcado por mundo recebendo o amor, a compreensão e apoio para se começar um percurso de vida, tudo isso ainda não é tão simples, é preciso acompanhar e é preciso cuidar, atender e desenvolver. Então agora eu vou para a terceira unidade. E essa unidade também está agora na segunda semana, só que ela ficou perdida, ela não foi trabalhada. O nome da unidade: Aprendizagem, Memória, Linguagem e Fala. Então, como que eu vou trabalhar essa ideia? Trabalhar essa ideia na perspectiva de listar partes do encéfalo envolvidas com a aprendizagem, a memória e a linguagem. Eu tinha falado com vocês sobre a divisão da memória, né? A memória de curto prazo, a memória de médio prazo e de longo prazo, né? Descrever as diversas formas de memórias. E quais seriam essas, né? Nós temos, então, a ideia de que as diversas formas de memória, já falando para você, elas estão localizadas em alguma parte do cérebro, né? E que elas atuam conforme a necessidade também de cada informação, né? Às vezes tem informação que há maior interesse, portanto, também a possibilidade de desenvolver-se uma atitude proativa nesse sentido. Então, explicar as diferentes formas de linguagem do ser humano, como isso
é importante também. Então, no desafio aqui nós temos a linguagem é a forma de comunicação. E se ela é forma de comunicação, e se ela colabora nessa comunicação humana, a transmissão de informações, mesmo complexa de uma pessoa para a outra, ela pode ocorrer por meio da fala, da escrita ou da leitura. Há duas áreas fundamentais eu quero que vocês olhem nesse desafio lá, que fala das duas áreas fundamentais no córtex cerebral para a linguagem. E ele ocorre aonde? Na área de Broca e na área de Wernicke. O Wernicke, ele coloca como duas áreas, então, importantes da linguagem. E aí pede nesse desafio para você explicar o papel das áreas de Wernicke e de Broca na linguagem. Se houvesse uma lesão nessas áreas, quais sintomas apareceriam? Então, você pode pesquisar e fazer lá essas duas áreas. Lá tem o infográfico apresentando a área de Broca e a área de Wernicke. Tá bom? E aí nós vamos para o infográfico. O infográfico aqui trata exatamente do esquema de áreas encefálicas e que estão desenvolvidas, ou que estão envolvidas nos processos de aprendizagem da memória e da linguagem. Então, nós temos dois tipos de memória de longa duração. Tem uma que é explícita, que a palavra explícita quer dizer é declarativa, e uma outra que é implícita e não declarativa. Então, a perspectiva dessa ideia é que a explícita declarativa, ela apresenta fatos semântica e apresenta eventos episódicos. E ela está localizada no lobo temporal, no lobo temporal medial, ou chamado também de hipocampo, né? Então, nós temos aí um esquema ali da explícita declarativa, o tipo de memória de longa duração. Já a implícita e não declarativa, ela está no neocórtex. E ela apresenta habilidades e hábitos estriados, né? Aprendizado associativo, condicionamento clássico operante, que esse se subdivide em respostas emocionais e musculatura esquelética e a resposta emocionais, que chama-se amígdala, e a musculatura esquelética no cerebelo. E também na não declarativa, o implícita é o aprendizado não associativo. Habituação e sensibilização por vias reflexas. Então, é muito interessante vocês acompanhar este infográfico e nessa visão da memória de longa duração chamada explícita declarativa e implícita não declarativa. Vamos então ao conteúdo, falando dessa unidade, falando do conhecimento das funções encefálicas e da aprendizagem e memória e da linguagem que são fundamentais para o entendimento do ser humano. Ela se relaciona com o meio onde vive. Então, o trecho da filosofia humana desse capítulo aí do autor de Umlaut Silverthorne, ele coloca, então, que nessa quinta edição aí do seu livro, a base teórica para uma nossa unidade de aprendizagem. O aprendizado e a memória que modificam as conexões sinápticas no encéfalo até o subtítulo, né? A personalidade é a combinação da experiência com a herança. Então, aí um livro muito interessante, porque tem aqui na 7ª edição, né?
Então, o aprendizado e a memória, eles estão apresentados aqui por conexões sinápticas no encéfalo. Por muitos anos, a modificação, a motivação, a aprendizagem e a memória, todos esses aspectos do estado cognitivo foram considerados área da psicologia e não da biologia. Então, os neurobiológicos, em décadas passadas, estavam mais interessados nas redes e nos aspectos celulares da função neuronal, da questão da célula, né? E recentemente, entretanto, os dois campos têm se sobreposto cada vez mais. Os cientistas descobriram que as bases da função cognitiva parece ser explicada em termos de eventos e aí eventos celulares que influenciam na plasticidade neurocerebral. Então, os eventos como potenciação de longa duração, também a habilidade dos neurônios de mudar sua capacidade de resposta ou alterar suas conexões com a experiência fundamental e também os processos cognitivos de aprendizagem e memória. Então, eu vou falando aqui, o aprendizado é a aquisição do conhecimento. Como você sabe, quando aprendeu alguma coisa, a aprendizagem pode ser demonstrada por mudança de comportamento, como falava aquela teoria comportamentalista. Porém, essas mudanças não são necessárias que ela ocorra. O aprendizagem pode ser internalizado, como falava Vygotsky, e nem sempre resulta no comportamento aparente enquanto a aprendizagem estiver acontecendo. Será que alguém, observando você, ler o seu livro ou ouvir a palestra de um professor, seria capaz de dizer que você aprendeu alguma coisa? O aprendizado pode ser classificado em dois tipos principais: o associativo e o não associativo. O que é o associativo e o não associativo? O associativo ocorre quando dois estímulos estão associados um ao outro. É como o experimento clássico de Pavlov, o que ele simultaneamente oferecia comida aos cães e tocava uma campainha. Então ele colocava como o associativo, associava a campainha ao alimento. Quando batia o sino sem ter o alimento, o cachorro vinha e salivava, mas não tinha a carne, né? Então, nesse sentido, o não associativo seria o pura forma de apresentar o estímulo sem associar a nada, né? Então, a memória e a habilidade de reter e de evocar informações, né? Então, muitas vezes se fala que o que você reteve, que você aprendeu, né? A memória é uma habilidade de reter e evocar informações, tá? A memória tem esse sentido. E a memória é uma função bastante complexa, mas os cientistas vêm tentando classificá-las de diferentes maneiras. E pensamos em vários tipos de memória. Então, a memória de curto prazo, já falei para vocês, de longo prazo, reflexivas e declarativas. O processamento dos diferentes tipos de memória parece ocorrer por meio de diferentes vias. Então, com técnicas de imagens não invasivas, como ressonância magnética, ou como tomografia por emissão de positrons, os pesquisadores têm sido capazes de rastrear a atividade do encéfalo à medida que os indivíduos aprendem a realizar tarefas. Então, inclusive, tem essa experiência que eles conseguem ter imagens do cérebro, que quando numa região do cérebro existiu aprendizagem, que a cor nesse programa de computador ficaria mais colorida. Então, está evoluindo esse estudo no sentido do neurodesenvolvimento e da aprendizagem. Então, a linguagem é o comportamento cognitivo mais elaborado. Uma das marcas de um sistema nervoso é desenvolvida a habilidade de um membro, de uma espécie, no sentido de que, apesar de característica predominante dos pássaros e dos mamíferos, essa habilidade também existe em certos insetos e propagam informações surpreendentes, detalhadas por meio de sons
no caso dos grilos, do toque e visão no caso de abelhas, odor no caso das formigas. Então, quando você tem um padrão de linguagem para tratar de cada espécie ou de cada classe, né? Então, cada aprendizagem ela vai se tornando uma experiência que é preciso que as informações, os detalhes, as características, diferenciações possam ocorrer nessa classificação. Nos seres humanos, a troca de informação é bastante complexa. Ela ocorre por meio da linguagem falada e escrita. Então, portanto, quando eu estou falando também que como que o ser humano se comunica, como as demais seres vivos se comunicam também, né? Uns não se comunicam, eles se sentem pelo cheiro, né, tal. Então, a vista como comportamento cognitivo mais elaborado, a linguagem tem recebido considerável atenção dos neurobiológicos para entender que o processo de linguagem, que é uma característica humana, né? Humana, e que promove a capacidade de interação, de comunicação e de aprendizagem, né? E de embasamento de informação e uma série, né? A habilidade da linguagem requer entrada de informações sensoriais, então, principalmente da audição e da visão. São dois sentidos que ajudam o que a linguagem se complete, né? O processamento em vários centros do córtex cerebral e a coordenação de sinais motores para a vocalização e a escrita. Então, na maioria das pessoas, a habilidade da linguagem está localizada no hemisfério esquerdo do cérebro. Então, para a maioria das pessoas, essa habilidade está no hemisfério esquerdo, é dividido em duas partes. E até mesmo 70% das pessoas canhotas, que tem como dominante o cérebro direito, ou as ambidestras, que são dominantes os dois hemisférios, usam seu cérebro esquerdo para falar. Então, o cérebro esquerdo, o hemisfério esquerdo do cérebro, é a parte que auxilia na fala. Então, a capacidade de comunicação por meio da fala tem sido dividida em dois processos. A combinação de diferentes sons para formar palavras, chamada vocalização, e a combinação de palavras em sentenças gramaticais corretas com significado. Por isso que quando você está iniciando lá com as crianças, a fala, as palavras devem ser ditas com a maior correção possível. Por exemplo, quando as pessoas veem uma criança pequena, eles começam a falar com a criança tudo no diminutivo. Está errado. Aí uma bestialização, porque a criança está naquele tempo de formação da linguagem, de elaboração da vocalização da fala, né? Formando palavras. E quando você fala bonitinho, coisinha pequenininha, bonitinha, coisinha e tal, você está descaracterizando a fala dessa criança. Você está bestializando ela e não colocando corretamente o que é a fala padrão e a linguagem padrão, né? Então, o caso de dano na área de Wernicke, uma pessoa pode ter dificuldade de compreender a informação falada ou visual. Além disso, então, o seu próprio discurso pode não ter coerência, pois é incapaz de evocar as palavras. Essa condição conhecida como afasia, a palavra a letra A na frente da palavra. Então, fasia receptiva, afasia é o contrário, né? A é efeito de negação, pois a pessoa é incapaz de compreender a informação sensorial. O dano na área de Broca, por exemplo, provoca a afasia expressiva. A afasia de Broca, as pessoas com essa afasia entendem as linguagens falada e escrita, desde que sejam simples, sem ambiguidades. Se tiver ambiguidade, já não tem dificuldade de interpretar. E
não consegue ligar os vários elementos pela sua complexidade para interpretar uma frase, e, enfim, para interpretar um pequeno texto ou um texto maior. Essa dificuldade parece ser um déficit de memória a curto prazo. Parece. Está em estudo e pesquisa, mas já tem essas indicações. As pessoas também podem ter dificuldade de falar ou escrever. Sua resposta a uma pergunta pode consistir em palavras apropriadas, mas em uma sequência aleatória. Vamos então à última unidade. Então, aqui, ó, falando do desenvolvimento da criança na escola, aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Então, identificar a escola como lugar de desenvolvimento da criança, se vocês já estão ouvindo muitas vezes, né? Relacionar a importância da escola no desenvolvimento físico, emocional, cognitivo da criança. Reconhecer quais são as principais contribuições da psicologia no desenvolvimento da educação. E o desafio aqui, o primeiro fala em conhecer a importância e as características do estudo da psicologia. Reconhecer também cada fase de desenvolvimento da criança e a estimulação necessária para aspectos no sentido do desenvolvimento de modo global e pleno na interação entre a família, escola e sociedade. Aí, Marcelo é estudante de psicologia, muito esforçado, e ele terminou atividades de uma de suas aulas e correu para tentar assistir o final de uma palestra a uma professora de psicologia de desenvolvimento no auditório da sua faculdade. Infelizmente, ele só conseguiu entender o seguinte: infelizmente, conseguiu assistir só os últimos instantes e, coincidentemente, em uma aula na semana anterior da palestra, seu professor havia abordado de forma sucinta sobre as teorias maturacionais e cognitivas da aprendizagem no contexto cultural. Assim, quando ouviu o trecho abaixo, Marcela teve grandes dificuldades de identificar do qual se tratava. Então, ela falava assim: essas teorias do desenvolvimento, acredito que a criança desenvolve uma série de entendimentos ou teorias razoavelmente distintas sobre a forma como o mundo funciona, baseada em sua exploração ativa do ambiente. Que as teorias do desenvolvimento enfatizam as ações das crianças no ambiente e sugerem mudanças relacionadas à idade, ao raciocínio, e precedem e explicam mudanças em outras áreas. Então, veja, esse foi o trecho que ele pegou lá, né? Com base na fala da palestrante, identifique as teorias da psicologia do desenvolvimento tratadas e comente suas principais características e contribuições para a educação infantil. Então, é verdade que você vai ter que fazer uma pesquisa aí para poder responder esse desafio. E aqui, na sequência do infográfico, que é da terceira semana, essa área da psicologia analisou questões de percepção, cognição e relações humanas, baseado aí nos 4 estágios do desenvolvimento de Jean Piaget. Então, quais seriam os 4 estágios do desenvolvimento da criança, segundo Piaget? O primeiro, sensório motor, os bebês aprendem sobre o mundo por meio do tato e demais sentidos. O segundo, pré-operacional, as crianças começam a organizar objetos de forma lógica e inicia a aquisição da função simbólica. E o terceiro, operacional concreto, e nesse estágio se aprende quantidades, se aprende que quantidades podem assumir formatos diferentes e se consegue resolver problemas concretos. E o quarto e último estágio do desenvolvimento da criança, segundo Piaget, seria o raciocínio verbal, o pensamento lógico, o pensamento hipotético, e aí desenvolve nesse estágio também o lógico matemático, enfim, as formas operacionais. Então, é importante olhar nesse infográfico aí os 4 estágios do desenvolvimento da criança, segundo Jean Piaget.
Agora vamos para o nosso conteúdo último aqui, falando do foco assistencialista em relação à criança. Tá? O foco assistencialista, eu já falei para vocês, há várias décadas atrás, o objetivo era cuidar apenas da criança para que a mãe pudesse trabalhar. Hoje não, o nosso foco nesse primeiro estágio seria voltado para a questão do cuidar e do educar. Então, o desenvolvimento da criança na escola passa por aspectos físicos, emocionais e cognitivos, né? Então, vamos ao livro Desenvolvimento Infantil, da Caroline Costa Nunes Lima, e tratar desses aspectos, né? Então, aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Se existe um espaço em que a maioria de nós frequentou por muitos anos na nossa vida, esse lugar vai se chamar escola. E se chama escola, né? Então, dele trazemos intensas memórias. Inclusive, vocês vão fazer o trabalho do Pipa falando dessas memórias. Então, o desempenho das diferentes funções, grupos de pessoas diversificados, aqueles que a nós empaticamente nos interagimos, outros não. Então, as experiências em um espaço havia regras e foram construídas, partilhadas muitas experiências nesse espaço chamado escola, e cada indivíduo carrega uma história desse tempo e que pertenceu a esse núcleo, né, escolar, e muitos lá fizeram muitos amigos, muitas relações emocionais e cognitivas por essa passagem. Então, nessas variadas passagens aí, nós deparamos com crenças, culturas e tantas diversidades, né? Então, a escola é uma instituição social. E o polo do binômio interativo, escola e sociedade. A escola não é isolada da sociedade. E a escola, muitas vezes, parece imutável, parece que ela não muda em nada, parece estática, mas ela tem uma estrutura hierárquica, ela tem uma compartimentalização de turmas, espaços, tempos, horários. Ela tem uma estrutura curricular, ela tem uma base disciplinar, ela tem o seu cotidiano escolar, e ela tem suas avaliações, suas regulações, enfim, todo esse modelo social do mundo contemporâneo está aí impulsionando a escola e suas mudanças ou não, enquanto instituição. O que faz com que ela também seja hoje repensada é o avanço tecnológico, é a ressignificação do tempo e do espaço, no mundo todo conectado pelo advento da internet, né? Essa realidade não pode ser negada ou ignorada, pelo contrário, nós devemos nos valer dessa variedade de novas ferramentas e, portanto, preparar-se para que as novas crianças, ou para as nossas crianças, né, possam usufruir com responsabilidade e sabedoria esses aparatos tecnológicos que se apresentam na sociedade atual. Então, o desenvolvimento emocional, cognitivo, escolar, físico também, muito além de cuidar e assistir, as crianças hoje precisam estar atuando em suas funções, visando o aspecto físico, emocional e cognitivo. Então, nesse espaço de convivência, é possível identificar questões como envolvendo a aprendizagem, como envolvendo a identificação, acompanhamento, desenvolvimento motor, social, linguístico, intra e interpessoal. Então, no parecer do Conselho Nacional de Educação, que número 20 de 2009, ele diz assim: o documento que vai nortear as práticas da educação infantil. A criança é o centro do planejamento curricular. A criança é sujeito histórico de direito e se desenvolve nas interações, se desenvolve nas relações das práticas cotidianas.
ela deve ser disponibilizada, estabelecida com adultos e crianças de diferentes idades, nos grupos e contextos culturais. Assim, a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade, a sociabilidade são aspectos integrados e se envolvem a partir das interações desde o nascimento da criança. A criança vai estabelecer com diferentes parceiros a depender de maneira como sua capacidade para construir e possibilitar a ser trabalhada nas situações em que ela participa. Então, esse documento é de 2009, que fala sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação. E a psicologia do desenvolvimento e educação. A psicologia é uma área dentro da ciência psicológica. E o que ela vai relacionar-se aos estudos envolvendo desenvolvimento e aspectos motores, emocionais, cognitivos, linguísticos. E, além disso, relacionar a percepção, a atenção à aprendizagem, vai envolver esses aspectos, de novo, repito, físico-psicológico, né? Gradativamente construídos, de forma que a nova vida está sendo, desde a sua concepção, geração, até a sua fase de chegada nesse mundo, e além daí continua o desenvolvimento ambiental na escola. E aí vai desenvolver uma profunda ligação com a educação, vai oferecer meios de compreender os processos maturacionais. E aí, nos processos maturacionais, tem que observar cada fase do desenvolvimento, que foi apresentado lá no infográfico, as 4 fases, além de oferecer aporte teórico, que as teorias da psicologia, né, da psicogenética, e aí oportunizar também o entendimento a respeito da aprendizagem, diretamente associado a esse processo. Então, você tem uma série de aspectos a serem estudados, a serem observados e compartilhados. O Piaget, segundo Kim Chiloé, ele inaugura o interacionismo e propõe que o conhecimento é uma construção que se dá na interação de um sujeito ativo com o meio. Então, o meio, hoje vamos falar, sujeito ativo, o aluno, meio é também a escola. E aí, em constante processo de desequilíbrio e busca de um novo equilíbrio. O que é? A escola, ela tem esse processo de estar desafiando o aluno, que é um desequilíbrio. Mas o objetivo não é deixá-lo desequilibrado, é a busca do novo equilíbrio, que isso vai se chamar também aprendizagem. Essa visão interacionista vai quebrar com a dicotomia sujeito-objeto. O que é dicotomia? Divisão em 2, sujeito e objeto. E vai colocar ênfase à relação dinâmica, à interdependência, aos aspectos ligados ao sujeito, e, enfim, aos estímulos e condições do ambiente que o cerca. Então, Vygotsky vai aprofundar as funções psicológicas, ele aprofundou, né, esses estudos, e as funções tipicamente humanas desse processo voluntário, né, que são mecanismos intencionais. A linguagem, a atenção, a lembrança voluntária, a memorização ativa, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo, a capacidade de planejamento, enfim, a imaginação, entre outros. Segundo Vygotsky, as formas superiores de comportamento consciente têm sua origem nas contínuas interações. E esses aspectos nós vamos chamar de biológicos maturacionais, né? O sujeito estabelece no contexto cultural histórico o qual faz parte. Já para Vallon, o sujeito constrói suas interações por meio e modo que deve ser compreendido em cada fase do desenvolvimento que vocês observaram lá em Piaget, né? E isso vai o sistema complexo de relações entre seu ambiente e o próprio sujeito. A importância de estudar a criança a partir de uma perspectiva global e dinâmica, numa perspectiva multifacetada e original, de aprender sua real complexidade. Então, o embasamento epistemológico de Piaget, o materialismo dialético de Vygotsky, o autor Vallon se opõe ao reducionismo, quer dizer, as contradições como inerentes à realidade.
alguns princípios da concepção valoniana de desenvolvimento, é possível perceber a grande importância desse autor como precursor e valorização da emoção. Para o Vallon, a emoção definia o social da afetividade no desenvolvimento humano. Portanto, a aprendizagem marca indelével na espécie humana. Então, a ideia de que nós temos aí 3 autores, né? Piaget, Vygotsky e Vallon, que seriam a nossa base pensado na psicologia do desenvolvimento para os aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Então, encerrando a aula de hoje, estava aqui com os problemas de computador aqui. E pois é, o meu computador fugiu da tela aqui, eu não sei se vocês ainda estão aí, mas Eu estou. então tá normal, né? Então você está aí. Então, a aula de hoje então, foi aquele resgate que eu falei, né? Daquelas unidades que faltaram para ser trabalhada. Então, Giz, o meu computador sumiu da tela aqui tudo agora. Mas então você está me ouvindo é porque ele hibernou ali, mas ele tá atuando ali. Alguma pergunta, algo que você queira acrescentar? Professor. Diga quem fala. Eu não estou vendo na tela. É a Lislane. Lislane, então fala aí. Professor, eu tô com uma dúvida sobre o PIPA. Uhum. A segunda parte, como seria fazer esse trabalho da segunda parte do PIPA? Você você quer fazer a segunda postagem? É isso? Que a primeira postagem seria a vida da escola, no caso da gente, isso, né? Isso. E aí a segunda postagem pede para fazer um vídeo, alguma coisa assim, né? Isso. Aham. Daí não se pode fazer um trabalho escrito que nem o primeiro, não pode, tipo como uma entrevista só? Olha, ali, de fato, vocês vão ter que fazer um vídeo. Mas não é tão difícil o trabalho ali. Eu estava deixando para orientar depois que vocês postassem o primeiro, para daí falar do segundo, tá? Porque, mas o que trata, então, desse PIPA é exatamente isso. Vocês, na segunda postagem, a ação aqui, então, numa sala do Facebook ou uma sala Teams, vocês vão construir um texto descrevendo o que o grupo aprendeu com o relato desse professor. Mas o que é desse professor aqui? Então, vocês vão, o material do texto que será produzido, o manual, a partir do manual do trabalho acadêmico, né? Vocês vão entregar, então, um texto e vão entregar também uma fundamentação teórica da fala de um professor inspirador de uma live, ou numa sala de Facebook ou da sala Teams. Então é isso que vocês vão fazer, não é um vídeo propriamente dito, mas deixa eu ver aqui o que mais.
O desafio da Participe é convidar um professor inspirador para conversar sobre o desafio de ser professor no dia de hoje. Então você vai trabalhar uma live, tá? E aí, nessa live, vocês vão bater papo sobre um tema. E aí vocês vão escrever um texto e falar dessa live. É isso? Tá me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Então não é propriamente um vídeo, mas como vocês vão falar dessa live que o grupo de vocês vão organizar. Vão pegar na sala Teams ou no próprio Facebook e colocar um tema para ser falado, para convidar esse professor. Vocês vão ter que dar um tema antes para ele, né? E dar uns minutos que ele Sim. pode falar, e daí ele fala um pouco, vocês debatem, e podem depois estar descrevendo, fundamentando teoricamente sobre a fala desse professor, né? E sobre também o tema, né? Você vai falar daquele tema, vão tratar daquele tema, e como foi essa live, porque a live vai consistir numa primeira apresentação, depois um debate, numa conversa, que seriam entre aqueles membros do trabalho de vocês, que pode ser uma equipe até de 4 pessoas, ali fala, né? E aí dessa pessoa que vai apresentar o tema para vocês, tá bom? Então tá, professor. Eu não entendi como é que vai ser feita essa live, professor. A live seria o seguinte, né? Vocês vão escolher o tema, vão convidar a pessoa e marcar o horário. E no momento que vocês entrar com essa live, vocês vão todos participarem. Então, vocês vão se organizar para que todos participem, e lá naquele momento, se vai ser 1 hora, se vai ser 40 minutos, vai ser tratado disso. Depois, vocês vão estar falando desse assunto, né, que ocorreu no tal E como dia. é que na verdade, eu nunca criei live no Facebook, professor, eu não sei como é que faz. Então, é uma boa pesquisa para vocês também. Vocês vão pesquisar isso, vão pesquisar como fazer uma live. Uhum. Como fazer uma live, ou seja no Facebook, ou seja no Teams. Se você já é cadastrado no Teams, você pode fazer via Teams, porque aí você vai lá e você cadastra e marca o horário e tudo, e o convite, e as pessoas vão para essa data, para esse horário e para aquele tempo, para falar sobre alguma coisa, e lá estariam 5 pessoas na live que você vai promover. O convidado, a convidada... Daí grava ela, professor? Tem como gravar. Você grava essa live. Daí para poder mandar, daí no caso. Necessariamente aqui vocês vão desenvolver ali, vocês vão descrever essa live, né? Vocês vão, conforme a fala desse professor, ou dessa professora, então é claro que se você gravar, você pode apresentar também, pode apresentar como arquivo, mas vão desenvolver teoricamente e relatar essa fala como foi também, né? Professor, agora referente à primeira parte lá do PIPA, o professor falou que tinha que dar só 3 páginas, né? Não, fora a identificação, 4 páginas. Tá. Fora a identificação. Não. Tá. Não, porque daí tem que fazer o texto, né? Senão, aí mesmo tentando resumir ali, ele acaba dando 1,5 folha, mais ou menos. Daí, como é 2, né? Sim. Daí, fora a folha, eu estava preocupada, já que ia passar, mas então... Não tem problema se passar lá por umas... Vamos dizer que total deu 6, não tem problema. O problema é que já aconteceu de eu receber 30 páginas. Daí já ficou fora, porque tá exageradamente fora, né? Tá. Não, eu acabei dando uma reduzida, o meu vai dar 1,5, mais ou menos. Daí,
O da minha amiga também provavelmente vai estar por aí, né? Então, daí 3 mais a folha, 4, Não, mas não daí tem problema aí alterar um pouquinho. Não tem problema alterar um pouco, não. Uhum. Ah, então beleza. Uhum. Tá ok. O review também não tem problema ter dado umas 2, 3 folhas também, né? Não, pode ser. Então Pode tá. ser. Mais perguntas, pessoal? Estou à disposição. Peço desculpa que hoje eu cheguei de viagem e cheguei em cima da hora. Daí eu não consegui organizar tudo aqui como eu queria. Mas basicamente seria isso. E vocês também podem hoje eu consegui responder alguma coisa para a Gislaine, né? Pelo WhatsApp, né? Eu respondi, mas depois que você mandou mais coisa, eu não consegui porque eu estava em viagem. Ah, sim. Não, então, eu tinha perguntado pro professor, tinha mandado daquele jeito, só que daí eu acabei fazendo diferente. Ah, sim. Não, mas tá bom. Mas eu respondi lá para você. Daí eu coloquei meu nome em cima, daí comecei a fazer o texto, daí. Só Ah, coloquei meu nome, né? Daí comecei o texto, daí. isso. Uhum. Mas, Porque se eu começasse daquele jeito lá, ele ia tomar muito. Ia ficar muito grande daí. e sim, claro, porque deve você começar com a tua caracterização histórica, né? A apresentação Isso. histórica tua, né? Daí, é claro que Daí é sempre. Uhum. E daí, por isso que daí eu só coloquei meu nome, né? E daí comecei o texto ali, daí eu contei basicamente da parte ali do magistério, né? Para poder ficar mais curto, né? Senão ia ficar muito Verdade. grande. Aham, verdade. Mas, mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, A professor. Fátima tá com a mão levantada. Tá, eu não estou conseguindo ver que a minha tela apagou aqui. Mas está funcionando o computador. Vamos deixar assim. Diga, Fátima. Então, Alia, com base nas atividades desenvolvidas até aqui, construa seu texto descrevendo os detalhes na sua vida na escola. Tipo assim, na escola, quer dizer em geral, tipo, desde que se iniciou? Olha, ali você pode pensar assim, descrevendo detalhes da sua vida na escola. Ele pode ser um recorte, não precisa ser quando você começou. Pode ser num período lá que você queira, Tipo, que marcou, assim? que marcou ali fala que as contribuições de alguém, professor ou professora, que te marcou positivamente ou negativamente, mas também da tua fase. Então, quando você começou, talvez as lembranças não estejam tão claras assim, né? Talvez em algum momento ou outro você tenha aí você vai descrever detalhes mais, vamos dizer assim, que você consegue visualizar bem mais na tua memória, né? Não que eu esteja, mas você vai escolher o recorte que você quer fazer aí. Necessariamente não precisa ser no início. Tá bom, então. Obrigada, professor. De nada. Alguém mais? Então, pessoal, quero desejar boa noite para vocês, uma ótima semana ainda, estamos na metade, né? E a semana que vem vocês têm a semana de prova, né? Então, desejar para vocês que vocês façam um bom estudo, que realizem uma boa prova, né? E que possam também entregar aí os compromissos que é do review e do PIPA, né? Mais dúvidas aí a gente está sempre à disposição, tá bom? E no mais, desejar aí uma semana aí ainda para se concluir com muita tranquilidade para todas e para todos, tá bom? Então, boa Então noite tá para bom. vocês. Boa noite para vocês e tudo de bom, Boa noite, professor. Tudo Boa de noite, bom para o professor igualmente. também. Boa noite.
Pão com manteiga, né?